Fala, meus amigos agro de respeito. Estamos entrando aqui ao vivo para mais uma live que na verdade é uma grande live, é a live mais esperada do ano, porque nós teremos um convidado muito especial. Boa noite, Matheus, João Neto. Sejam muito bem-vindos. Galera, hoje vai ser muito fera, né? Você que está chegando aí, o assunto hoje é análises de solo com erros quando o vilão é o laboratório. E nós vamos ter hoje aqui a ilustre presença do professor da Exalc USP, Rafael Otto, que vai compartilhar com a gente toda a sua experiência no assunto, né? Então daqui a pouco ele está chegando aí e nós vamos ter aí uma live muito bacana. Então você que está chegando aí, você que está chegando ao vivo, Rodrigo, beleza, tudo certo? Você que está chegando aí já vai pensando nas suas dúvidas, nas suas perguntas, porque hoje é aquele dia de interação, aquele dia para a gente tirar todas aquelas dúvidas que a gente sempre teve a respeito de possíveis erros aí em análise de solo e tudo mais que diz respeito aí à adubação, calagem e tudo mais, tá? Então é uma grande oportunidade. Faz o seguinte, você que está chegando aí, boa noite Everton, boa noite galera, boa noite Davi. Você que está chegando aí, clica na setinha aqui embaixo, ó, tem uma setinha e já convida lá seus amigos, convida todo mundo que hoje vai ser uma live de respeito. Boa noite Elia. Opa, sou Santa Catarina, salve para Santa Catarina aí, todo mundo que está chegando. Ricardo, Natiele, boa noite Guilherme, salve, André Vilauba. Fala aí, tudo certo? Seja bem-vindo. Daqui a pouquinho tá chegando aí o professor Rafael Otto para estar participando com a gente, tá? Então, vou contar um pouquinho para você que tá chegando aí, que está assistindo de todo o Brasil aí, participação do Esvânio do Mato Grosso também, Santa Catarina já apareceu, a galera tá toda chegando, né? Enquanto o pessoal tá entrando, o Jonathan aí chegando, Jonathan Basso, Pernambuco, Mato Grosso, olha só que legal. Vai compartilhando aí, vai mandando na setinha para todos os seus amigos para a gente lotar aqui para ter essa live de respeito que a gente está se programando aí há um tempo para fazer hoje, que vai receber um convidado muito especial, né? Então, vamos lá, né? Qual que foi o princípio dessa live? Na verdade, foi um bate-papo, né, com os meus queridos amigos Alexandre e Renato do laboratório Solos e Plantas, né, que é um grupo de laboratórios que tem laboratórios no Mato Grosso, né, no Pará, no estado de São Paulo, né? Eu estava batendo um papo com eles e surgiu essa questão, né? Eles levantaram e falaram, cara, Diego, tem muita gente que às vezes entra em contato com a gente, fala que não, sempre... olha, eu fiz análise em outro laboratório, veio com erro, então eu queria comparar com o laboratório de vocês, né? E daí surgiu essa questão, né? Até que ponto esse erro é do laboratório, até que ponto esse erro não é do laboratório, né? Como identificar esse erro e diversas questões aí sobre o tema que vão ser esclarecidas hoje. Então, professor Rafael Otto está na área aí. Vamos lá, vamos ver aqui. Vou convidá-lo. Boa noite, professor. Professor Boa noite, Rafael está com a gente. Tudo certo? Tudo bem por aí? Tudo certo? Graças a Deus, tudo bem. E com você aí? Tudo certo. Seja bem-vindo. É um prazer ter sua presença aqui na nossa página para estar contribuindo Obrigado. com sua experiência. E tá todo mundo ansioso aí, ó. Tá bombando, tá só aumentando o número de gente assistindo a gente hoje aqui, hein? Vai ser muito bom. Boa noite a todos aí. Agradeço o convite, viu, Diego? É uma satisfação participar aí dessa live junto ao seu canal aí. Então vamos lá. Também estou ansioso. É a minha primeira vez que eu faço uma live pelo Instagram, viu, Diego? Mas vamos lá.
Vamos lá, o Instagram é bacana que é isso aí, ó. A gente tá aqui batendo um papo numa boa, a galera já tá mandando comentário, já mandaram aí, professor, que tem gente da Bahia, que tem gente de Santa Catarina, do Mato Grosso, né? Todo mundo participando, entrando aí, ó. Boa noite. Gente de Goiânia. Então tem gente de tudo quanto Legal, é lugar para prestigiar aí a nossa live hoje. que legal. E galera, é o seguinte, só vou apresentar para vocês rapidamente aqui o professor Rafael Otto. Então, ele é professor da Exalc, da USP, né, da disciplina de adubos e adubações. Né? Ele é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em ciência do solo pela Exalc, né, pela USP, com pós-doc no Sena, na USP também. Né? E ele tem experiência no estágio de doutorado na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. E ele é orientador do grupo de apoio à pesquisa e extensão também, né, professor? E seja muito É, bem-vindo. obrigado, viu, Diego, pela introdução aí, agradeço, é uma satisfação grande estar aqui. Eu vi que tem colegas aí de Pará, Paraná, São Paulo, Sorriso aí, Mato Grosso, então uma satisfação muito grande poder compartilhar. É um tema não é um tema atual, né, mas é um tema relevante, que sempre gera muita dúvida por aí onde a gente anda, né? Então vamos lá tentar ajudar e esclarecer para agricultores, para técnicos, consultores, né, o que pode acontecer nessa parte de análise de solo aí, né? Muito bom, excelente. E só lembrando você que está participando aí, que está mandando aí de onde que você é, vai pensando nas perguntas, porque o objetivo aqui é participar com todo mundo que está assistindo, né? Então aproveite a oportunidade para trazer aí as suas dúvidas sobre o tema também. Professor, para começar aqui, eu queria te trazer uma pergunta, né, para a gente dar o pontapé inicial na nossa live, que já está passando de mais de 100 pessoas assistindo ao vivo aqui, muito bom. Eu queria saber o seu ponto de vista sobre a importância das análises para o manejo agrícola e por que ainda tem tanta gente que não usa corretamente essa ferramenta. Bem, vamos lá, uma excelente pergunta, né? A importância da análise de solo. A importância ela é fundamental, né? Porque, vamos dizer assim, a análise de solo, ela está para nós engenheiros agrônomos como um exame está para um médico, né? Um exame de sangue, um exame de imagem, um raio-x. O médico precisa de um exame para tomar uma decisão. O agrônomo, o engenheiro florestal, nós precisamos de uma análise de solo para tomar uma decisão, né? E a decisão normalmente tomada por um agrônomo, ela é uma decisão muito cara. Ela é uma decisão muito cara, né? Então, a análise de solo começa por aí. É uma coisa barata, né? Quanto custa uma análise de solo hoje? Não sei, chutar um valor aí, 25, 30 reais, e ela pode guiar uma decisão de milhares de reais, a centenas de milhares de reais a milhões de reais, dependendo do tamanho do grupo, né? Então, só isso já mostra a importância da análise de solo, que basicamente é para conhecer a fertilidade do nosso solo, né? Excelente. E realmente é super importante, é um investimento que é muito pequeno perto do grande potencial, né, que tem de ser uma grande ferramenta para os técnicos, para os agrônomos estarem atuando no campo. Né? E no seu ponto de vista, por que você acha que tem muita gente que acaba não usando corretamente essa ferramenta ou acaba decidindo até por não usar a ferramenta, né? Eu acho que tem muita gente que não usa por causa de desconhecimento da sua vantagem de usar, né? Da importância de usar análise de solo. Acho que tem muita gente que ainda não tem conhecimento da importância de uma análise de solo. E eu acredito também que tem gente que não usa análise de solo ou desistiu de análise de solo criou um pouco de preconceito, sabe? Eu faço análise de solo, mando para o laboratório, vem um resultado lá, um ano vem de um jeito, outro ano vem de outro. Acabou caindo um pouco em descrença em alguns agricultores, o que é algo muito ruim, né? Porque contamina toda a cadeia. Mas eu acho que o fator número 1 é desconhecimento, viu, Diego? Eu dou bastante palestra e curso por aí, né? Esses dias eu estava dando um curso aqui na Exalc pelo Solo Agro, né? E eu falei lá, duas aulas, 2 semanas sobre fertilidade do solo, avaliação da fertilidade do solo, amostragem de solo, cuidados da amostragem. E aí, quando eu acabei a aula, veio um e-mail com uma pergunta de um colega não lembro se era Canarana, no Mato Grosso, ou Água Boa, no Mato Grosso. Era ali aquela região ali de Canarana, Água Boa. Ele falou assim, professor, eu estou cuidando da fazenda do meu sogro, agora eu estou oficialmente tomando conta, e
meu sogro toca aqui faz 17 anos. Ele não faz análise de solo. Ele não faz análise de solo, ele simplesmente aplica um pouco de calcário, uma dose fixa, aplica o adubo, mesmo adubo que ele usou no passado, aquele que a cooperativa indicou para ele, e ele não faz análise de solo. Eu começando aqui, faz 2 anos que eu estou administrando, e eu queria mudar isso, esse cenário, mas eu não tenho histórico de análise de solo. Então, olha só, né? Era uma fazenda grande, eu não lembro se era 2 ou 3 mil hectares, que não usava análise de solo fazia 18 anos. Então, é assim, né? É até bom a gente saber que existe isso, né? Porque para divulgar cada vez mais. Então, essa iniciativa aqui é boa para isso. Tem que fazer análise de solo, mostrar e analisar solo para tomar a decisão correta de manejo. Pois é, né? E é impressionante isso, né? Porque muitas vezes é ainda mais incrível isso da pessoa não fazer há tanto tempo e estar ali com uma possibilidade de ter, nesse meio tempo, ter conseguido resultados muito mais expressivos, ter cuidado muito melhor do seu solo, né? Ter investido de uma forma mais assertiva, né? Com menos risco e deixou passar, né? Assim como pessoas que muitas vezes acabam às vezes não fazendo uma amostragem correta, não considerando alguns detalhes, e acaba deixando a tomada de decisão em cima de algo que não é tão confiável assim, né? E simplesmente muitas vezes usando o que usou no ano passado, né? Usando o que usou no ano passado, ou o que o vizinho usa, ou o que a cooperativa indica, ou o que a revenda vende para ele, só que com total desconhecimento, né? Aquele agricultor lá que eu falei, esse exemplo aí, ele falou, e a gente até tem produzido bem, média de 50 sacos por hectare de soja. Mas com certeza, se ele estivesse fazendo um manejo mais otimizado aí, análise de solo e tudo certinho, ele estaria lá na casa de 60, 65, até 70 sacos por hectare. Então, é uma perda invisível, né? Pois é, e o investimento é muito pequeno perto do retorno que ele vai ter, né? Sim. Ô professor, aproveitando esse assunto que a gente entrou, né? Sobre a fazer ou não fazer, porque é importante, né? E acho que ficou muito claro a grande importância de se fazer uma análise de solo, né? De fazer uma amostragem correta e tudo mais. Aí tem uma pergunta que vai um pouco mais de encontro a um principal tema que a gente veio conversar aqui hoje, né? Que é sobre a confiabilidade na análise de solo. Então, no seu ponto de vista, quanto que um técnico, um produtor rural pode confiar no resultado da análise, né? E talvez, como que ele poderia identificar se o resultado condiz ou não condiz com a sua realidade no campo? Essa é a pergunta central aí, né? Vamos dizer assim, já fomos no cerne da questão, né? A gente sempre diz o seguinte, o agricultor, ele deve escolher um laboratório de confiança dele, né? Não somente um laboratório que tem preço barato, ou um laboratório que entrega o resultado em 2, 3, 4, 5 dias, que o agricultor muitas vezes busca isso, um laboratório rápido e barato, tá? Mas infelizmente não são as melhores estratégias de escolher um laboratório. Um laboratório você tem que ter confiança. Você tem que ter confiança, né? Então, e criar esse vínculo de confiança. Eu nunca recomendo um agricultor ficar mudando de laboratório. Um ano manda para um, outro ano manda para outro, depois aparece um outro laboratório com preço, às vezes centavos mais barato por análise, ele escolhe o outro, ele perde o histórico. Então, assim, agricultores que têm histórico, dificilmente eles vão sofrer por um erro errado que venha. Por quê? Erro de análise, erro de laboratório é comum, acontece. O agricultor só vai conseguir perceber se ele tem o histórico dele. Se ele tem um histórico lá, né? Então, por exemplo, eu já faço análise de solo faz 10 anos, no mesmo laboratório, usando a mesma equipe aqui de amostragem de solo, o mesmo equipamento, e eu sei a minha fertilidade do solo. A minha saturação por base, o meu teor de cálcio, o meu teor de magnésio, o meu teor de fósforo. Eu sei, o fósforo vem subindo, o potássio vem caindo, a minha V% vem caindo, aí eu fiz calagem ano passado, a V% é para aumentar, aí de repente ele analisa o solo e dá algo completamente diferente, ele desconfia. Ele fala assim, opa, tem alguma coisa errada. Aí o que ele pode fazer, né? Desconfiou, entra em contato com o laboratório, né? Entra em contato com o laboratório e fala, veio um resultado aqui muito diferente do esperado, eu queria reanálise. Eu queria saber o que pode ter acontecido, queria reanálise, não sei se todo o lote, ou de algumas amostras em específico, ou de algum elemento em específico, né, o Diego? Porque muitas vezes, falando o nosso principal ponto aí de análise, né, muitas vezes o que acontece? O erro está no começo da análise de solo.
quando chega no laboratório, quem está processando a amostra ali, peneirando, cachimbando, secando a amostra, se confunde e confunde alguma coisa. Então, aí esse erro ele vai, vamos dizer assim, se reproduzir para todo o lote de amostra. Então, esse tipo de erro até que é fácil você perceber. É um erro, por exemplo, que o fósforo de 20 a 40 está maior que o fósforo de 0 a 20. Né? O teor de alumínio está maior em cima do que embaixo. A minha V%, saturação por base, está maior embaixo do que em cima. Então, esse tipo de saturação por alumínio está trocado. Então, você percebe claramente que pode estar trocada a análise. Eu já peguei várias análises aqui na Exalc, né? Em projetos de pesquisa nossos que foi trocado. Eu vou lá e peço, houve algum engano, faço de novo. Então, é fácil de identificar esse tipo de erro aí. Tá? Exatamente, né, professor? Eu acho que a experiência que eu tenho também, eu tenho visto muito isso, que quanto mais você tem ou histórico de análises, ou você conhece de alguma forma a característica daquele solo, né, você consegue identificar esse tipo de troca, que é comum mesmo, né? Eu já cheguei a ver também, eu fui trabalhar uma vez com duas áreas, uma era arenosa e uma era muito argilosa, e daí de repente você vê uma análise que estava dizendo que era arenosa, estava com uma CTC altíssima, né? E a outra que era arenosa estava com uma CTC baixa. E daí eu fui investigar, né, e realmente pedi uma reanálise e deu certo, né, realmente estava trocado, né, então acho que esse conhecimento técnico aliado a um bom relacionamento com o laboratório é essencial, né, e conhecer o histórico, conhecer um pouco mais das áreas, do manejo que foi adotado, né, o tipo de adubação, e até isso é interessante, né, professor, queria saber a sua opinião, porque muitas vezes tem pessoas que ficam um pouco assim, eu já mandei para o laboratório, o resultado não veio do jeito que eu quis, vou pegar e vou mandar para outro, né? Quando poderia estar entrando em contato, tendo um relacionamento e pedindo uma reanálise, que é algo normal, né? De se pedir para um laboratório, né? Acho que não tem problema, tanto que guardam as amostras, né? Normalmente, né? Na maioria dos casos, guardam as amostras para fazer esse tipo de procedimento, né, professor? Não, com certeza. Eu sempre falo, né? Você escolha um laboratório de confiança e insista nele, não desista dele, né? Insista nele. Se tiver alguma inconsistência, alguma coisa, pede reanálise. Não fique trocando, porque você perde o seu histórico, né? O seu histórico. Obviamente, se começar a ser muito recorrente problema de erro, aí sim, você vai acabar desistindo desse laboratório e vai para um próximo, né? Mas eu sempre recomendo, tenta insistir no laboratório. Claro, né, tome alguns cuidados, né? O laboratório tem que participar de algum ensaio de proficiência. Acho que esse é o cuidado número 1, né? No Brasil nós temos vários ensaios de proficiência, tem o aqui do IAC, tem o da Embrapa, tem o do Paraná, tem o do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem o de Minas Gerais, eu não sei se tem mais algum, mas tem o da Embrapa, que é todo o território. Então, vamos dizer assim, é o dever de casa, no laboratório de análise de solo, seguir os programas de proficiência. E hoje em dia tem até mais, né? Tem até uma norma ISO, né? Tem até a norma ISO 17025, que é para laboratórios de análise de solo. Então, se você quer uma garantia ainda maior, você pode buscar um laboratório que está acreditado, né? A palavra é essa mesmo, é acreditado, né? Não é que acredita nele, mas ele está acreditado. Acreditar nele. Pela norma ISO, ele segue todos os procedimentos da norma ISO. Por que eu falo isso? Que isso é o papel número 1, escolher um laboratório que siga um programa de proficiência, porque ele participa de um programa de qualidade, né? De controle de qualidade. Ele recebe as amostras lá, analisa, devolve, isso é analisado estatisticamente e vai responder para ele se ele está dentro ou se ele está fora. Se ele está fora daquele intervalo de confiança. Então, é fundamental que o laboratório seja, no mínimo, siga um programa de proficiência e tenha o selo, né? Tem o selo, porque se o laboratório, ele pode participar do programa de proficiência, se ele for mal em determinado ano, o programa de proficiência não tem a autonomia de fechar o laboratório, viu? Eu queria até falar para todo mundo aí para você, que ele não tem autonomia de falar assim, esse laboratório está fechado. Não, esse laboratório vai continuar operando, só que ele não vai ter direito ao uso do selo. Ao uso do selo. Então vai causar uma estranheza, né? O laboratório tá na lista do programa de proficiência, mas não tem selo. Alguma coisa errada aconteceu aí. Excelente informação, hein, professor? Acho que todo mundo que está assistindo vai ficar aí agora com a pulga atrás da orelha de ver se o laboratório que está trabalhando tem todos esses selos, né? E se é de confiança mesmo, né? E foi uma excelente orientação aí. Daí só deixa eu puxar aqui, que teve um comentário também do nosso amigo aqui, ó. Vamos lá, galera, vamos interagindo aí. O Bruno
O Bruno Porter Ribeiro, ele mandou aqui: confiabilidade no laboratório é importante, mas tudo começa em uma boa amostragem de solo. Né? Isso vai um pouco de um assunto que eu queria trazer também para a gente conversar um pouco aqui, né, professor? Queria saber a sua opinião, se é possível a gente identificar se esse possível erro, esse possível desvio de um histórico pode vir do laboratório, pode vir da amostragem, né? Se tem alguma dica nesse sentido, né? E quanto que isso costuma acontecer de fato, né? Muitas vezes, não sei se de repente o laboratório está fazendo lá e você acha que está dando errado, mas ou foi um erro na amostragem, alguma coisa que não foi feita da forma correta? O que você acha, Sim. professor? Eu acho que também esse é um ponto central dessa discussão nossa, né? Muitas vezes, quando vem um erro de análise, o agricultor bota a culpa no laboratório e o laboratório devolve e bota a culpa na amostragem, né? Então fica esse jogo de vai e vem que não tem ninguém que ganha, né? Eu acho que cada um tem que fazer o seu papel. O agricultor tem que fazer uma amostragem bem feita. A amostragem é o início de todo o processo produtivo, é a etapa número 1. E para uma amostragem bem feita, separar a área com diferentes históricos de manejos semelhantes, usar equipamentos adequados, né? Por exemplo, a gente fala que quais são os melhores equipamentos de amostragem? Sonda, trado, o trado holandês aí, né? Muita gente usa também o trado de rosca. O trado de rosca é um equipamento que é muito usado, principalmente para quem adota agricultura de precisão. Eu tenho uma ressalva com o trado de rosca. Não que eu sou contra, mas eu tenho uma ressalva. Tem que tomar um cuidado dobrado com ele, porque o trado de rosca, ele costuma, quando você tira a amostra 0 a 20, não tem problema algum. Não tem problema nenhum com o trado de rosca. Mas quando você tira de 20 a 40 e aquela rosca passa, vamos dizer assim, sujando com a camada de 0 a 20, eu tenho uma contaminação da camada de 20 a 40 com o solo de 0 a 20. Então, nós já fizemos trabalhos aqui na Exalc que isso superestima a fertilidade do subsolo. Porque imagina, né? 0 a 20 nós temos mais fósforo, mais cálcio, mais magnésio, pH mais alto. Aí você contamina essa amostra com a camada de 20 a 40, que é pior, com a camada melhor de 0 a 20, você tem uma contaminação. Isso é significativo. Tome muito cuidado, então, nesse ponto de amostragem. Trado de rosca. Se quiser usar trado de rosca, tem algumas empresas de AP, quando eu falo AP, agricultura de precisão, que elas usam 2 trados, um trado mais grosso para 0 a 20, um trado mais fino para 20 a 40, e tem empresas que estão desenvolvendo um tipo de amostrador que ele tem um trado de rosca e quando desce na camada 0 a 20, desce um cilindro de ferro, é encamisado essa rosca, e aí quando 20 a 40 coleta, ele não pega no solo, ele pega na rosca, então não contamina. Tem que ter alguma estratégia, para usar trado de rosca. Então, tomar cuidado com o equipamento, equipe, né? Se você mudou de equipe, de amostragem, é outro funcionário, treina ele, vai uma vez com ele a primeira vez, porque esse cara, na verdade, às vezes é o cara que menos recebe na fazenda, né? Normalmente o cara da amostragem de solo é o funcionário que tem o menor salário, mas ele faz uma das funções mais importantes, né? Então, tem que treinar esse cara. Esses são os cuidados na análise. E até o professor Boareta, aqui do Sena, né, ele sempre falava assim, né? Se você fizer uma amostragem mal feita, você pode mandar para o melhor laboratório do mundo que não vai resolver. Né? E o inverso é verdadeiro. Se você fizer uma amostragem bem feita e mandar para um laboratório ruim, que não siga os padrões, também complicou. Os dois têm que funcionar. Né? O laboratório tem que funcionar e a amostragem tem que funcionar. Então, não tem um culpado, não. Os dois têm que funcionar direitinho para o negócio realmente funcionar. Sensacional, professor. Foi uma aula agora aqui sobre amostragem de solo e respondeu muito bem a pergunta do nosso amigo. E até queria lembrar aqui também, né, que teve um tempo atrás, que até circulou aí no WhatsApp um vídeo que viralizou com o cara fazendo uma coleta de solo com a furadeira, né, e deixando um suporte em cima de papel, uma coisa assim, né, que ele tirava e conseguia coletar. Né, um pouco simula um pouco o que é feito com a agricultura de precisão hoje em dia, mas daí, por exemplo, numa situação de 20 a 40, ele ia estar contaminando completamente a amostra, né, professor? Se ele não tomar cuidado, sempre que você usa trado de rosca, o mesmo trado de rosca, tem uma certa contaminação, né? Então, tem que tomar cuidado realmente com o equipamento. Eu já vi, viu, equipamentos ligados à furadeira, motor hidráulico, tudo isso, né? Pode funcionar desde que tenha esse conhecimento, esse cuidado de não
contaminar com a camada de cima. Outro ponto importante da amostragem, que é importante, né? As pessoas, muitas vezes os agricultores acabam reduzindo o número de subamostras. Por conta própria, né? Enquanto os boletins, as recomendações oficiais falam para coletar no mínimo 10, 12 pontos, né? Subamostras para compor uma amostra, muita gente acaba reduzindo isso para 8, para 6. Eu já vi algumas pessoas coletando 4. 4 subamostras. Então, aí você está trabalhando naquela... É um gráfico, né? Você está trabalhando naquele nível de erro muito grande. Né? Muito grande. Então, pessoal, vamos manter pelo menos o mínimo, aí, pelo menos 10 subamostras, né? Para compor uma amostra, que aí você tem uma garantia melhor, né? Da qualidade da sua amostragem de solo. Tá? Às vezes no momento da amostragem dá uma canseira, acaba deixando de lado. Não, acho que essa já tá bom, né? Tem que dar um gás ali para completar, senão não adianta, vai ser trabalho perdido, né, professor? Chance de erro aumenta muito. Por isso que a equipe, né? A equipe de amostragem é uma equipe que ela tem que ser bem treinada. Ela tem que ser bem treinada, não pode ir com preguiça, não. Tem que fazer o serviço que é para fazer, manter o padrão. E o dono, o agricultor, a pessoa tem que ficar em cima mesmo, porque você sabe, são pessoas, né? Pode dar uma deslizada um dia ou outro, né? Professor, tem uma pergunta aqui, ó, do Vitor Campos. Ele pergunta: professor, o que o senhor acha dos sensores vindo para as análises de solo? Eles vêm para substituir os laboratórios ou para agregar aos laboratórios? Boa pergunta, Vitor. Eles vêm para agregar. Eles vêm para agregar. Eles não vêm para substituir, tá? Então, por exemplo, esses sensores, né, espectrais aí, eles já têm uma certa assertividade muito boa, inclusive, para alguns parâmetros da análise de solo. Por exemplo, matéria orgânica, que está ligado ao teor de carbono do solo, né? Então, matéria orgânica ele funciona bem. CTC, ele consegue até estimar bem, porque a CTC do nosso solo, 70%, 80% ela é derivada da matéria orgânica. E teores até de cálcio, acho que é cálcio. Então vamos lá, matéria orgânica, CTC, cálcio, você já tem uma assertividade grande. Quer dizer que os sensores, para esses elementos, para essas determinações, ele pode até substituir. O problema, Vitor, é quando a gente fala dos nutrientes que tem teores disponíveis, né? E a gente precisa de extratores para chegar nesses valores. Por exemplo, fósforo, dá um exemplo a fósforo, né? Você tem a resina, você tem o Melish, que não tem o teor identificado pela resina, pelo Melish, é um teor disponível. E ele não tem nada a ver com o teor total de fósforo do solo. Não tem correlação. Então, o que um sensor espectral consegue identificar é teor total. Ele não consegue identificar aquela fração que um extrator identifica. Por mais que o pessoal que trabalha com isso estão fazendo estudos de correlação, ainda são fracas as correlações. Então, eu acho que esses sensores eles não vão substituir laboratórios. Para algumas determinações, sim, eles podem vir a somar. E a gente sabe, por exemplo, se determinar a matéria orgânica por um sensor, uma curva espectroscópica, matéria orgânica é difícil fazer no laboratório, gera um resíduo gigantesco de cromato, né, um problema para o laboratório. Então, se você já tirar esse problema, já agregou alguma coisa ao seu laboratório. Então, essa é a minha opinião sobre sensores. Excelente. Obrigado, professor, pela explicação. O pessoal está participando bastante aqui, eu estou até puxando aqui para ver se eu não perco alguma pergunta. Né? Olha lá, o pessoal comentando bastante as respostas, né? O Diogo falando que colocam os diaristas para coletar a amostra, e não dá, né? Porque a gente sem treinamento às vezes, né? O problema é quando não é o agrônomo que faz a amostra, o que é comum de acontecer. O Esvânio, uma vez eu vi um técnico fazendo a coleta e deixando a amostra lá na prateleira por vários dias fechada, até mandar para o laboratório. Então, professor, até eu tinha visto uma outra pergunta aqui, que eu acho que tem a ver aqui, o Bruno Ribeiro também agradeceu. Tinham perguntado aqui, né? Amostragem com muita umidade dá problema na análise, né? Eu acho que isso vai um pouco também do outro comentário do colega aí, que comentou sobre coletar a amostra, né? E deixar um tempo na prateleira antes de enviar para o laboratório. Então, qual seria uma condição
que não geraria um problema para o laboratório, né, após a coleta da amostra? Eu sei que todo mundo fala que não pode coletar o solo com muita umidade, tem que secar o solo na fazenda antes de mandar para o laboratório. Eu não acho que isso é importante não, viu, Diego? Eu acho que o maior cuidado é você fazer uma amostragem bem feita, número de subamostras, equipamento de amostragem, profundidade de coleta correta, separar as glebas ou talhões, né? Isso é o mais importante. Deixar a amostra estocada, mandar para o laboratório com umidade, os trabalhos que tem sobre isso mostram que não tem variação. Tá? Então, deixou lá na estante uma semana, não tem problema. Não tem problema. Por quê? Não vai acontecer nada ali que vai transformar o nutriente de uma forma para outra. Por exemplo, o que poderia dar problema? Poderia dar problema no pH em água. O pH em água, se você armazenar a amostra, ele pode mudar. Mas para isso, como que a gente resolve? A gente faz pH em cloreto de cálcio. Né? E ela já resolve esse problema, né? Ela já tira um pouquinho mais de acidez, aquele H mais livre na solução, ela tira. Então elimina esse problema. E outra coisa, daria problema se a gente fosse analisar nitrogênio no solo. Nitrogênio, né? Amônio, nitrato, que aí varia. Se você coletar hoje e mandar analisar amanhã, em um dia já varia, né? E se a amostra ficar úmida. Mas ninguém analisa nitrogênio. Então, assim, coletar solo, óbvio, coletar solo com encharcado não é o melhor, porque daí até você tem contaminação na amostragem de camada, mas um solo úmido você pode coletar, não precisa secar isso na fazenda, deixar aberto lá uma semana, porque daí você deixa aberto, pode ainda contaminar isso. Eu não tenho muita crítica quanto a isso não. O mais importante é fazer a amostragem bem feita, seguir os preceitos e depois deixar o laboratório fazer o serviço dele. Não vamos ficar criando, vamos dizer assim, pelo em ovo, né? Achando pelo em ovo. Não é uma coisa que eu acho que é importante. Muito bom, porque às vezes fica aquela pulga atrás da orelha. Eu acho que o erro não foi nem da amostragem, nem do laboratório, foi porque a gente coletou úmido, foi porque a gente deixou muito tempo lá na prateleira antes de mandar. Então, isso realmente, entre esses fatores todos, essas variáveis todas que a gente discutiu, seria o que menos vai influenciar aí no processo todo, né, professor? Exatamente. É só chegar no laboratório, vai colocar na estufa isso, e secar essa amostra. Importante também a temperatura de secagem não pode ser muito alta, né? Aqui em São Paulo, a metodologia do IAC, se não me engano, são 40 graus Celsius, né? Então não pode aumentar muito, que daí sim você começa a ter algumas transformações no solo, tá? Então o mais importante é todo mundo seguir os procedimentos. Em relação a coletar e mandar úmida, não vejo muito problema não. Então, aproveitando que a gente está falando sobre isso, o Agro Fábio Souza aqui perguntou também se passar a amostra por moinho pode alterar algum atributo químico do solo, naquele momento de moer o solo no laboratório? Não. Na verdade, eu esqueci o nome do colega aí. Fábio. Todo laboratório passa a amostra pelo moinho. Na verdade, uma amostra chega no laboratório, chega num saquinho de amostragem, né? Um saquinho lá com 400, 500 gramas, que é o máximo, não precisa mandar mais que isso, né? Então, chega lá 400 gramas, o que vai ser feito? Vai homogeneizar isso aí e normalmente se transfere isso para uma caixinha de papelão. E aí essa caixinha de papelão você põe na estufa para secar, 40 graus, e vai deixar ali no mínimo um dia secando, né? Se for um solo mais argiloso, ele leva um dia secando. Se for arenoso, ele seca mais rápido. Mas um solo mais argiloso chega a perder um dia. Então ele seca. Depois disso, essa caixinha quadradinha aí de papelão vai para a sala de moagem. Aí é um moinho acho que é de martelo, né? Que é um moinho de solo, e vai ser moída essa amostra. Essa moagem, na verdade, é só para quebrar os agregados. Ela não vai quebrar pedra, cascalho. Até se tiver pedra, cascalho, o ideal é tirar isso no momento, peneirar isso e contabilizar. É uma outra história, análise de solo com cascalho, mas não vai causar dano nenhum na amostra. Na verdade, todos os laboratórios fazem isso. Por quê? Porque nós analisamos terra fina, seca em estufa a 2 milímetros, que passou na peneira de 2 milímetros. Então tem que realmente moer, não tem problema nenhum. Excelente. Professor, eu acho que esclareceu muito bem essa questão das contaminações, dos problemas que podem ocorrer quanto à amostragem, quanto à análise no laboratório, né? E eu até estava procurando aqui, mas como o pessoal está participando bastante, eu perdi a pergunta, mas se eu não me engano, foi feito pelo Cristiano do Agroescola, que é um parceiro aí da nossa página, que ele perguntou sobre um tema aí que
que ele acaba sendo, não sei se um pouco polêmico, né, mas que é algo que tem há muito tempo, que são, até você mesmo citou agora, né, que depende do extrator, a região, tem regiões que usam extrator, tem regiões que usam outro extrator, né, no caso, por exemplo, do fósforo, com ou melich ou resina, né, e ele perguntou se isso de alguma forma pode estar afetando aí a interpretação da análise e por que isso não é padronizado hoje em dia, né? Você poderia falar um pouco a respeito desse assunto? Poderia. Isso aqui daria uma live de umas 4 horas, viu? 4 horas, viu, Fábio? Esse assunto de extratores para fósforo, né? Eu não vou querer me alongar muito nisso, né? Aqui em São Paulo, a gente sabe, então acho que vocês sabem que a gente utiliza a resina, né? Desde o boletim lançamento da segunda edição do Boletim 100, a resina foi o método oficial. E a gente acredita que a resina ela tem uma ligeira superioridade em identificar frações lábeis, né, disponíveis de fósforo ao solo para as plantas. O melich funciona? Funciona. Ele funciona. Mas ele tem uma sensibilidade um pouco menor, porque o melich ele afeta, ele é um extrator ácido, duplo ácido, ele abaixa o pH no momento da análise. Então ele mexe um pouco nas frações de fósforo ali. A resina não mexe no pH, mantém um pH mais estável. E outra, o princípio da resina é um princípio de tempo, de agitação, né? Então ela fica 16 horas agitando ali, tirando realmente o fósforo da solução do solo e absorvendo na resina. Depois você vai lá, tira o fósforo da resina e analisa ele por cor, por colorimetria. Então a gente acredita que a resina tem uma certa superioridade, tanto né, eu sei que talvez tenha alguns colegas de outro estado que vão ficar bravos com o que eu estou falando aí, defendendo a resina, né? Mas tanto é verdade que a resina está avançando para outros estados, né? A gente vai muito para Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, e a gente vê laboratórios começando a fazer resina, né? O próprio Djalma Souza, da Embrapa, já tem trabalhado com resina, já tem criado as curvas de calibração para resina. Então, assim, é um indicativo que a resina está crescendo para outros estados, tá? Mas vamos dizer assim, também se mudar de melich para resina, nós não vamos estar mudando assim, nossa, mudamos a agricultura brasileira. Não é isso. Não é isso. Nós vamos dar um salto, um passo adiante, né? E a única limitação que eu acredito do melich, eu acho o melich difícil de interpretar. Eu já trabalhei com análise só de algumas fazendas, o melich é difícil de interpretar. Por quê? Porque ele tem que levar em consideração a argila. Argila. Se a argila é tanto, tem uma classe. A argila é outro tanto, tem outra classe. Então fica mais difícil. Eu gosto de trabalhar com coisas que são práticas, que são rápidas para o agricultor interpretar. Então a resina, independente da argila, deu 0 a 7 é muito baixo, 7 a 15 é baixo, 16 a 40 é médio, 40 acima é alto, depois é muito... Acabou. Não tem que ficar olhando a argila, né? E outra limitação do melich que eu vejo, áreas que receberam aplicação recente de fosfatos naturais, fosfato natural reativo, porque como ele abaixa o pH do solo para 2, 2,5, ele libera aquele fósforo ligado a cálcio de um fosfato natural, que a planta não vai enxergar, mas a análise vai indicar. Então vai dar um salto grande no teor de P em áreas que se você analisa por melich. Então tem que tomar esse cuidado, não usar melich em áreas que receberam no último ano, pelo menos, fosfatos naturais ou fosfatos naturais reativos. Tá? Excelente. Mas é uma questão assim, a pergunta dele também era um pouco mais provocativa, eu falava assim, por que não se define, né, qual que é melhor para o Brasil? E, nossa, eu já fui em vários congressos brasileiros de ciência do solo, e o momento mais esperado é quando chega essa discussão, né, do método de melich contra resina. Então, são as brigas históricas aí dos congressos brasileiros, e eu cheguei numa conclusão minha, que é assim, os pesquisadores não vão chegar nessa conclusão. Não vão. Por quê? Porque é muito ego envolvido, tá? É muito ego envolvido, né? Quem mexe com resina defende a resina, quem mexe com melich defende o melich. Então, a opção, meus colegas agricultores, está na mão de vocês. Vocês que vão tomar a decisão. Estão contentes com o melich? Continua com o melich. Quer experimentar a resina, ver como funciona, para ver se fica mais contente? Experimenta a resina. E a boa notícia é que os laboratórios de vários estados hoje já fazem resina também. Existem laboratórios em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, em Goiás e até Bahia, se eu não me engano, que já faz resina. Então, é uma decisão do agricultor. Perfeito, excelente, né? Eu vejo muito isso, muitos laboratórios já mandam as duas análises, né? Já fazem as duas. Só o problema é que parece que cobra mais caro por isso, né? Daí o agricultor tem que pagar os dois, né?
O Melit talvez ainda tenha um pouco essa resistência porque ele faz muito mais rápido, né, professor? É mais É, prático, talvez, numa eu, rotina de eu, laboratório, né? Tem essas coisas todas ainda, né? a extração do melish é rápida, né? Ela não tem muito tempo, é rápida. A resina são 16 horas. Mas a gente não pode ir por esse lado, né? Porque, vamos dizer assim, Sim. eu sei que tem muitos colegas de laboratório assistindo aqui, né? Talvez eles vão ficar bravos com o que eu vou falar. Mas se for deixar os laboratórios escolherem, eles vão escolher melish. Por quê? Porque eles já estão acostumados a fazer melish e é mais rápido, tá? Mas eu acho que nesse ponto, infelizmente, não é o laboratório que tem que escolher. É a agronomia, é a interpretação da análise de solo, né? Tem que falar realmente qual que é, o agricultor tem que pedir. Olha, eu quero tal porque eu confio mais, né? E aí o laboratório vai ter que seguir, no caso. Então, acho que os laboratórios têm que se preparar para fazer resina depois dessa live aqui. Vai ter bastante gente Ah, querendo. Mas eu acho realmente é o mais que prático, né? é, eu acho que os laboratórios eles têm migrado para resina. Eles têm migrado para resina. Não pode acontecer igual uma vez eu vi uma apresentação de um colega, eu não vou falar o nome, ele fez um trabalho com cana para identificar qual que era o melhor extrator de fósforo para cana no estado dele, tá? Não vou falar estado também. Ele fez um puta de um trabalho legal e a conclusão dele é que a resina estava melhor, tinha mais correlação, né? Tinha mais correlação com o teor de P na planta, com produtividade. Tipo assim, a resina deu uma correlação de 88% e o melish deu de 70%. Vamos dizer assim. Conclusão do trabalho. Tudo indicava que a resina tinha ido melhor. Conclusão do trabalho. Como no nosso estado todos os laboratórios já usam melish, e o melish foi razoavelmente bem, a recomendação é que os laboratórios continuem usando melish. Você entendeu? Ele provou por A mais B que a resina era melhor, mas ele não quis se incomodar em dispor com os laboratórios. Então continuou fazendo match, mas não é por aí, né, gente? É. Ó, então a live hoje está bem polêmica. Para aproveitar a polêmica dessa live, que o professor Rafael Otto está conversando com a gente aqui de peito aberto, falando sobre todas as suas opiniões, experiências. Muito bom, excelente. Pessoal participando. Nós temos aqui mais uma participação do Bruno Ribeiro, né, que ele levantou um outro tema que muita gente às vezes fala, né? Eu acho que é interessante a gente levantar aqui, né? Ele fala assim, professor, o senhor falou de confiabilidade em laboratórios, mas por que existe tanta diferença nos resultados dos laboratórios que participam de programas de proficiência? Quem que perguntou? Como que chama o colega? Foi o Bruno. Bruno, tocou na ferida agora, né? Tocou na ferida. Não era para ter tanta diferença, eu concordo. O que a gente costuma dizer, o Heitor Cantarella, né, que coordena o IAC, ele sempre fala isso, né? O importante é um teor igual ao outro, nunca você vai conseguir, né? O importante é que os teores estejam na mesma classe de interpretação. Por exemplo, você mandou uma amostra para um laboratório e deu 5 ppm de fósforo. Você mandou para outro laboratório, deu 7. Ah, deu diferença. Mas ainda continua a classe muito baixa. Então essa diferença ela é menos importante, vamos dizer assim. O problema é quando um dá 5 e o outro dá 25. Aí você está um na classe muito baixa e outro na classe média. Aí é problema, né? Aí é problema. Agora, por quê? Né? A pergunta do colega aí é por que isso acontece? Isso acontece porque se eu pegar uma mesma amostra, quartear ela, eu já fiz muito isso aqui no grupo nosso, o GAP, eu pego uma amostra de uma fazenda, várias amostras e quarteio, manda para 3, 4 laboratórios. Eu concordo com você, não dá igual. Não dá igual. E eventualmente você tem, só que na maioria das vezes dá aquela diferença aceitável, que é essa que eu falei, que não sai da mesma classe de teor. Eventualmente sai, um enxofre de um laboratório explode, fica muito mais alto, você fala, opa, tem um erro ali. Então isso acontece, tá? Por que isso acontece? Laboratório usa muita mão de obra, muitas pessoas, né? E pessoas podem errar. Uma pessoa está cachimbando, uma pessoa está pesando, uma pessoa está moendo, uma pessoa está titulando, uma pessoa está preparando solução. Ainda é muito manual. Os laboratórios de análise de solo são muito manuais. E sempre que envolve muitas etapas manuais, pode ter erro. Segundo, reagentes. Diferentes reagentes. Terceiro, calibração de equipamentos. Né? Será que todos os laboratórios estão calibrando os equipamentos de acordo a cada X meses, a cada tantas amostras, como deve ser feito? Por isso que é bom os laboratórios que participam da norma ISO. O fiscal, não é o fiscal da ISO, o consultor, esqueci o nome agora, o
esqueci o nome agora. Ele vai lá e ele pede para o laboratório: cadê os certificados de calibração das suas pipetas? Cadê o certificado de calibração do seu espectrofotômetro? Cadê o certificado de calibração das suas balanças? Então, por isso que os laboratórios que têm norma ISO, a tendência é que eles sempre estejam mais, vamos dizer assim, a qualidade seja melhor, porque eles estão sempre sendo cobrados por isso. Mas auditor, obrigado aí, Breda, eu vi aí, auditor, todo mundo falou aí, auditor. Então o auditor vai cobrar isso, né? Ele vai cobrar isso daí. O nosso laboratório aqui na Exalc, ele participa da ISO, e o auditor vem aqui e desce a lenha, né? Ele não quer saber, né? Ele vai lá e quer saber de calibração e dá várias não conformidades, aí você tem até 30, 60 dias para responder, 90 dias para responder não conformidades. Então, assim, é um aperto. Coloca o laboratório contra a parede, vamos dizer assim, aperta. Mas é isso, pessoal. Eu acho que os laboratórios, eles estão falando aí que avaliador é o correto, então, não auditor, então vamos para avaliador. Os laboratórios, eles têm evoluído à medida que existem outros métodos agora de fiscalização, de acreditação. Tá? Eu sempre falo nas minhas aulas, viu, André, que quando a gente vai num laboratório de exame de sangue, né, eu faço uma, 2 vezes por ano, todo mundo que faz exame de sangue sabe que o erro parece que é menor, né? Por exemplo, o seu colesterol sempre dá, o meu é alto, mas sempre dá um valor. Eu faço depois de um tempo, bate aquele valor. Mas por quê? Porque para análises clínicas, os padrões já são estabelecidos há muito mais tempo. As acreditações, né, as normas. Então, o laboratório na escola, acho que nós estamos evoluindo. Nós não estamos lá ainda, mas estamos evoluindo. Mas já melhorou muito. Os programas de proficiência já melhorou, eu diria que já melhorou, vamos dizer assim, 70%, 80%. Sensacional, né? Porque às vezes a gente acha que é algo que já tem metodologias tão antigas, né, algo que já está estabelecido, mas isso é importante, né? Esse insight é super importante que trouxe aqui para a gente, que os laboratórios eles estão evoluindo, né? E quanto mais aumenta a tecnologia, cuidados, normas, né, e treinamento das pessoas que estão envolvidas, né? Isso é muito bacana porque mostra como a análise de solo não só é uma ferramenta super importante, como cada vez mais a tendência é estar mais próximo da realidade que a gente vê no campo, né? E está diminuindo esses erros, né, professor? Uma coisa que o laboratório nosso aqui, pelo menos da Exalc, ganhou muito quando começou a seguir a norma ISO, né? A gente já fazia isso pelo programa de proficiência, mas você ter uma amostra controle dentro de cada lote, de cada bandeja de avaliação. As bandejas que nós usamos aqui são de 30 amostras. Então, a cada 30 amostras, de cada 30 recipientes, você tem uma amostra ali de valor conhecido. No final do dia, quando você vai, antes de emitir o laudo, o técnico responsável que vai conferir, fazer a conferência, ele tem que ver se aquela amostra de valor conhecido ficou dentro do intervalo permitido. Por exemplo, fósforo era para ser da 7, o intervalo é de 6 a 8. Se deu entre 6 a 8, ele libera o lote. Se deu 10, 11, 12, ele tem que retornar para análise. Então, assim, o laboratório tem que ter, dentro de cada lote, dentro de cada bandeja, uma amostra padrão de valor conhecido. Aí sim ele sabe se ele não está trabalhando no escuro. Tá? Sensacional, então, dica sensacional. Assim, todo agricultor, né, eu sugiro, tem agricultor, tem gente de laboratório aqui, vá conhecer um laboratório. O laboratório está de portas abertas. Se o laboratório preza pela qualidade, ele está de portas abertas para receber você, agricultor, para mostrar. Aí você pergunta como que é essa questão do controle de qualidade do laboratório dele, né? Ele tem que estar preparado para te responder. Muito bom. Professor, talvez vai acabar mudando um pouco de assunto, mas eu acho interessante que é algo que o pessoal às vezes pergunta, né? A Suzane e o Paulinho perguntou sobre o fósforo remanescente, né? Já que a gente falou de fósforo. O fósforo remanescente, se eu não me engano, ele é usado na situação do MELIT, né? Para a interpretação do MELIT, né, professor? Tem algo mais para acrescentar sobre? Não, o fósforo remanescente, sempre me perguntam isso, né? O fósforo remanescente é o seguinte: você tem o solo, você põe o solo dentro de um frasquinho lá, você dá uma cachimbada lá dentro de um potinho, e aí você adiciona uma solução com uma concentração de fósforo, se eu não me engano, de 60 miligramas por litro. Tá? 60 miligramas por litro. Aí você agita isso, deixa entrar em equilíbrio, chegar em equilíbrio, e aí você lê de novo a concentração de fósforo que ficou remanescente na solução. Aí vamos supor que se o solo não tivesse capacidade nenhuma de fixação de fósforo,
daria 60 de novo, você concorda, André? O Diego? Uhum. Daria 60 de novo. Mas como o solo tem capacidade de fixar fósforo, não vai dar 60. Alguma hora vai dar 40, outra hora vai dar 20, outra hora vai dar 10. Então, assim, quanto mais baixo der o fósforo remanescente na solução, maior é a capacidade de fixação de fósforo do solo. Então, o fósforo remanescente ele é um indicativo da capacidade de fixação de fósforo do solo, tá? Ele não é usado para recomendar dose de adubo, ele dá uma indicação da capacidade de fixação de fósforo. E como nós sabemos que em solos tropicais, quem fixa fósforo é óxido de ferro, óxido de alumínio, muito mais do que caulinita, outras coisas, quanto maior o teor de óxido de ferro e alumínio, em outras palavras, como o óxido de ferro e alumínio são minerais de argila, quanto maior argila no solo, maior é a capacidade de fixação de fósforo. Então tem uma correlação muito grande entre P remanescente e teor de argila do solo. E aí por isso é usado então para interpretar o Melish. Porque muitas vezes o agricultor não tem. O agricultor não tem análise de textura, né? Ele não faz isso todo ano e tem gente que nem faz. E aí o P remanescente dá uma ideia. Se der determinado valor, você estima a sua argila em 30%, 40%. E como o Melish exige argila, facilita a vida do agricultor. Então é mais para auxiliar na avaliação, na interpretação, Excelente. desculpa. Excelente, excelente. Eu nunca vi uma explicação tão sucinta e objetiva de fósforo remanescente. Queria agradecer aí, professor. Achei sensacional. Obrigado. E, bom, a gente está com um bate-papo muito legal, né, que está passando voando, porque tem tanta informação bacana, pessoal participando, fazendo perguntas, né, e a gente está chegando aí a um pouco menos que os 10 minutos finais já da nossa live, né, então o Instagram ele acaba limitando a nossa live aí, né, então vou fazer uma pergunta que eu tinha separado aqui, professor, que eu acho que ela é super importante, eu acho que vai também ajudar também quem está assistindo, né? Que eu queria saber, assim, de uma forma geral, qual sua dica especial para os técnicos e produtores para que eles consigam o melhor resultado positivo com base no manejo de adubação, que é a sua especialidade. Uma recomendação mais geral, assim, de manejo. Né? Uma dica especial que você deixa, assim, tá. Alguma coisa que você queira falar, tá à vontade. Eu acho o seguinte, pessoal, agricultores que estão assistindo, não vamos economizar em análise de solo. Não busquem somente aquele laboratório que tem o menor preço e entrega o resultado com mais rapidez, porque muitas vezes esse laboratório não é aquele que vai te entregar a maior qualidade, tá? Faça amostragem de solo com regularidade, no mínimo a cada 2 anos. Se possível, em sistemas de soja, milho, a cada ano, porque hoje os sistemas estão muito intensivos. Você tem soja, você tem milho safrinha. Então, o ideal seria a cada ano. Não dá para fazer a cada ano, a cada 2 anos faça análise de solo. Qual camada? Qual profundidade? 0 a 20, 20 a 40. 0 a 20, 20 a 40. 0 a 20 para te falar a fertilidade da camada superficial e 20 a 40 para você saber como está a situação de acidez, de alumínio, de enxofre nessa camada subsuperficial para saber se você precisa aplicar um gesso, alguma coisa assim. Então, 0 a 20, 20 a 40. Eu acho que esse já é um recado muito bom. Capriche na amostragem de solo, escolha um laboratório de qualidade e sempre que possível, se for trabalhar em grid, eu gosto muito da opção de grid porque você sempre coleta a amostra no mesmo ponto. Então você cria um histórico, sempre no mesmo ponto você tem um teor de análise de determinado nutriente. Então você compara um ano com o outro, como sua lavoura está evoluindo ou regredindo em termos de fertilidade. Isso é muito bom. Então essas são as dicas que eu dou para o agricultor. Não economize em análise de solo, não economize em equipamento de amostragem. Tá? Um trado, uma sonda, custa 500, 600 reais. Tem gente que fala assim, nossa, que caro. Caro, na verdade, é um adubo que você paga 1.500, 1.800 reais a tonelada. E a sua fazenda vai comprar algumas centenas de toneladas de adubo, né? Então, não adianta querer economizar em análise de solo e nem em equipamento de amostragem. Caprichem nisso. E 0 a 20, 20 a 40, amostragem de solo, todo ano se possível, cada 2 anos. Eu acho que vocês não vão errar no manejo da sua lavoura. Você vai economizar em insumo isso que você está gastando em análise de solo. Com certeza, você vai economizar em calcário, em gesso ou em fertilizante mesmo, que é o que é caro, né? No caso. Essas são as sugestões que eu deixo. Excelente, professor. Muito obrigado. Aí acho que foi uma dica sensacional. Realmente o pessoal está mandando aqui, é uma pena que está acabando, né? Eu acho que
Foi assim está sendo, né, um grande aprendizado. A gente está entrando aí nos últimos 5 minutos, né? Infelizmente a gente tem que ir brecando nesse final, de repente acaba do nada. O Instagram é assim, falta 1 minuto para acabar, ele manda um aviso, falta 1 minuto, daí começa a contagem regressiva, né? Ah, Então, tá. por isso que eu queria fazer essa pergunta aí, que eu acho que é de grande valia para todo mundo que está assistindo, né? E participando bastante. Até tinha alguns colegas que tinham perguntado sobre isso, né? Qual a profundidade de fazer, qual a frequência, acho que você já explicou isso muito bem agora, né? Só queria te perguntar mais uma coisa, professor, aproveitando esse assunto final que a gente está entrando, né? Você citou de culturas anuais, né? Fazer anual a análise de solo, no caso de milho, soja e tudo mais. Em culturas perenes, em questão de profundidade, você acha interessante fazer mais do que 20 a 40, por exemplo, de Por exemplo, profundidade? em cana é muito comum a gente trabalhar com 0 a 25 e 25 a 50, em cana. Em citros e café, 0 a 20, 20 a 40 tem sido comum, e alguns agricultores acabam fazendo 40 a 60 também. Eu acho que 40 a 60 você poderia fazer eventualmente, a cada, né? Você pula uma época, na próxima você faz, né? Então, acho que em culturas perenes você pode sim, em camadas mais profundas, mas eu acho que 0 a 20, 20 a 40 já dá um bom retrato da fertilidade do solo, porque apesar da raiz ir mais fundo, a maior parte das raízes elas ficam na camada superficial, né? Até 40 centímetros eu diria que tem 80% das raízes aí da grande maioria das culturas. Então é a camada que realmente a gente precisa avaliar. E um comentário geral, também não é só solo que a gente pode analisar, né? Temos que analisar a folha das plantas para avaliar o estado nutricional, avaliar fertilizantes, avaliar isso, adubo orgânico, gesso, tudo isso o agricultor tem que também analisar para realmente saber como está a lavoura dele e se aquilo que ele comprou, o fertilizante que ele comprou, é aquilo que entregaram para ele, né? Excelente. Então, quanto mais a gente tem, né, esse controle, né, essas análises, tanto de solo, quanto de fertilizantes, quanto de planta, né, tudo dá para a gente reduzir esses riscos, né, que a agricultura acaba trazendo, porque é algo tão dinâmico, né, algo que tem tantos fatores que a gente já não controla, né, como o clima, como o mercado, muitas vezes é muito difícil, né? Então, com Sim. certeza, quanto mais conhece do sistema, mais a gente reduz aí esses riscos, né, professor? E um recado final, então, é para os agricultores aí, valorizem a análise de solo, valorizem os laboratórios, conheçam o laboratório, conheça o dono, conheça o químico, conheça né, realmente a equipe que toma conta dele, porque eles são seus parceiros, né? São parceiros de vocês para uma tomada de decisão mais inteligente. Então, tenham proximidade com esse laboratório. Esse é o recado final que eu tenho dado. O número de laboratórios no Brasil tem aumentado, então com isso, eventualmente, um laboratório ou outro peca um pouco na qualidade, no momento de expansão. Então o agricultor tem que sempre estar atento a isso, né? Eu fico feliz que tenha sido feito mais análise de solo por ano, mas a qualidade é algo que a gente tem que valorizar muito. Sensacional. Professor, eu Tá? queria agradecer demais a sua presença aqui. Eu acho que você trouxe aí uma luz de conhecimento para todo mundo que participou, para mim. Foi sensacional, tirou várias dúvidas, esclareceu vários pontos, né? Queria agradecer muito a sua presença, né? Estamos indo aqui para o Obrigado. encerramento e queria também falar para quem está acompanhando aqui que eu vou deixar essa live, né? Quem estava aqui pôde participar ao vivo, fazer as perguntas, mas eu vou deixar essa live gravada no IGTV do Agro de Respeito para quem quiser estar assistindo depois também. Tá bom, obrigado, Professor, viu, Diego, e obrigado a todo mundo que participou aí, agradeço. muito obrigado, galera. É isso aí. Tá aí muito conhecimento de qualidade. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, compartilhem aí com os seus amigos, compartilhem esse vídeo aí com todo mundo que vocês conhecem, que trabalha na área, de repente alguém de algum laboratório, né, que poderia estar assistindo, ou produtores que podem estar na dúvida em que tipo de decisão tomar, referente a uma análise de solo que ele acha que tem algum erro, ou no momento de escolher algum laboratório. Então compartilhe esse vídeo depois, porque com certeza vai agregar aí para muita gente. Valeu, galera, boa noite. Boa E um noite, abraço aí para professor. todos os amigos nossos aí que participaram, vários amigos aí, o Breda, o pessoal aí lá de Mato Grosso do Sul, um abraço a todos os colegas que participaram aí. Muito obrigado. Sensacional. Valeu, galera, boa noite e vamos que vamos. Valeu, professor. Até a Valeu, obrigado, próxima. viu? Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.